Nós daremos continuação ao texto de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Há 2 semanas atrás, nós lemos esse texto, falamos sobre o apóstolo Paulo. Antes de ler o texto, quero só relembrar para vocês, falamos há 2 semanas atrás de um Deus que agora se revela para os atenienses, se revelam para um povo que era completamente idólatra, um povo, uma cidade que estavam mergulhada na idolatria, e vimos dentro daquele contexto que Paulo teve 4 reações diferentes. Quando lemos o texto, o próprio texto nos mostra as 4 reações de Paulo diante do cenário em que a cidade de Tessalônica estava. E quais foram as 4 reações que Paulo teve? Nós vimos 2 delas há 2 semanas atrás e veremos as outras 2 hoje. Nós vimos o que Paulo viu uma cidade mergulhada em idolatria, e quando Paulo viu uma cidade mergulhada em idolatria, nós vimos que a reação de Paulo foi uma reação de indignação, não contra o povo, mas contra aquilo que estava fazendo daquele povo escravo. O povo estava de fato escravo a ídolos, a deuses falsos, e Paulo então foi tomado o texto do original grego, a ideia é de que ele teve como se fosse convulsões internas no seu espírito, ao ponto de incomodar-se a tal ponto de estar então rodando a cidade com um desejo de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Falamos naquela ocasião de que a mensagem central desse texto é essa que vai aparecer na tela de vocês aí. Em meio a uma sociedade corrompida e idólatra, o verdadeiro cristão não conseguirá ficar indiferente. Em meio a uma sociedade que está corrompida, em meio a uma sociedade que está idólatra, em meio a uma sociedade que vive fora distante do Senhor, quem de fato é verdadeiramente cristão, genuinamente cristão, ele não ficará indiferente, porque há uma mensagem que devemos compartilhar, assim como o apóstolo fez, para mudar a realidade, seja do contexto social, seja do contexto de família, seja do contexto individual. Há uma mensagem a ser compartilhada: Jesus Cristo é a única esperança. E Ele pode dar sentido à vida daqueles que estão cegos dentro das suas idolatrias. Então, eu queria ler novamente o texto com vocês, de forma rápida. Verso 16 do capítulo 17 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Ou outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos dos homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Verso 26, de uma só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Verso 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Este é a porção do nosso texto em que vamos meditar nesse exato momento. Como nós vimos então, a mensagem central desse texto é justamente essa: em meio a uma sociedade corrompida e idólatra, Paulo então, como um bom cristão, ele não ficou indiferente diante daquela sociedade que caminhava para distante de Deus. Vimos que Paulo reagiu àquela situação, vendo e reagindo de forma indignada, compartilhando o evangelho do Senhor. Quando Paulo então compartilhou o evangelho, veja que Paulo tem então a terceira reação. O que foi que Paulo fez ao estar indignado? Do verso 17 ao verso 18, nós vemos que o apóstolo Paulo tem a terceira reação. Deixa eu passar aqui, que a tela aqui sumiu para mim. Olha lá, essa é a terceira reação do apóstolo Paulo. O que Paulo fez? No versículo 17 e 18, queridos, vai dizer assim, leia comigo. O verso 17 e 18 diz: Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Diante da idolatria, que o apóstolo Paulo então, diante da cidade de Atenas, ele não se limitou simplesmente em levantar as mãos em desespero, chorar ou lamentar. Não, ele compartilhou com os atenienses as boas novas de Jesus Cristo. Nós vemos Paulo compartilhando as boas novas com o Senhor, e vemos que no texto Paulo ele agiu de três formas diferentes. Paulo prega primeiro aos judeus, verso 17 mostra isso claramente, e este era de fato a estratégia do apóstolo Paulo. Todo lugar que ele chegava ele procurava uma sinagoga. Se havia então uma sinagoga, primeiro ele se dirigia aos judeus e pregava o evangelho aos judeus, partindo então do pressuposto de que os judeus conheciam a lei, tinham os profetas e os salmos. Ele então pregava sobre Jesus aos judeus, sobre aquilo que os profetas, a lei e os salmos declaravam a respeito do Messias. Depois o apóstolo Paulo pregou no mercado, que era uma outra estratégia, que para alcançar pessoas, Paulo chegou no mercado em Atenas e começou a proclamar o evangelho, e após proclamar o evangelho ali em Atenas, pregando no mercado, diz então que alguns homens que são da filosofia ou dos grupos filosóficos, tanto os estoicos como os epicureus, ao ouvir Paulo pregando no mercado, discutia com o apóstolo Paulo e então propôs para o apóstolo Paulo para que ele prestasse contas no Areópago. E Paulo também pregou no Areópago, e nós vemos isso acontecendo. Então o mercado era local onde os filósofos debatiam e apresentavam seus pontos de vista, e Paulo debatia com essas duas classes filosóficas, que são os epicureus e que são os estoicos. E a pergunta é: quem são eles? Eu queria ler para você essa corrente filosófica, o que eles pensavam, o que eles ensinavam. Eles se declaravam amigos do saber, mas eles então ensinavam coisas que para o contexto da sociedade em Atenas eram bem vistos, mas para a realidade divina, para o propósito de Deus para a humanidade, não é uma realidade que de fato devemos viver ou observar. Para que os irmãos tenham noção, os epicureus, essa corrente filosófica, os epicureus eram seguidores de um filósofo chamado Epicuro. E de acordo com Epicuro, o objetivo principal da vida é atingir o máximo de prazer e a quantidade mínima de dor. Ou seja, Epicuro diz assim: olha, o objetivo de toda a vida,
de todo ser humano é atingir o máximo, o ápice do prazer e nem um pouco de dor. Assim, os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem mesmo no julgamento final. Eles acreditavam que enquanto tenho vida eu tenho que curtir, eu tenho que desfrutar, eu tenho que viver a vida da melhor maneira possível, e eles não acreditavam que após a morte havia um julgamento final. Eles também não acreditavam de que haviam deuses, ou que não havia um Deus Senhor sobre todo o universo. E esta influência em que eles tinham de deuses, eles acreditavam que eles viviam a vida sem influência nenhuma, de nenhum tipo de Deus, porque a vida ia acontecendo da melhor maneira possível, eles deveriam desfrutar de tudo aquilo que a vida poderia estar apresentando para eles. Então, esses epicureus, eles ensinavam que o prazer é o principal objetivo da vida. Você sabe qual é o lema dos epicureus? O lema dos epicureus era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E o que tudo é isso, essas informações, tem a ver conosco no tempo de hoje? A filosofia epicurista é a sementeira a partir da qual o hedonismo moderno cresceu. É onde eu e você somos tomados muitas das vezes por um sentimento de hedonismo, e que quer curtir a vida, que quer viver a vida, sem que percebamos que haverá um dia em que deveremos prestar contas. E que deveremos estar diante do soberano Deus, Senhor e juiz de todas as coisas, e deveremos prestar contas. Então, os epicureus diziam isso: viva a vida com a maior intensidade possível, seja feliz, independente do que você venha fazer, independente das suas escolhas, seja feliz. Isso é muito perigoso. E a gente vê essa corrente filosófica permeando a vida de alguns, com essa mesma cabeça de um sentimento de prazer hedonista, sem pensar no outro. Veja o que os estoicos pensavam. Os estoicos eram discípulos do pensador Zenão. Os estoicos eram panteístas e fatalistas. Acreditavam que forças impessoais controlavam todas as circunstâncias da vida. Os estoicos sustentavam que o que acontece, acontece necessariamente. Eles eram fatalistas, aconteceu. Então, os estoicos, eles se orgulhavam da sua capacidade de aceitar o que viesse. Ou seja, os estoicos ensinavam que a vida é cheia de momentos bons e ruins, e que ninguém é capaz de evitar o mal. Então, o que você deve fazer? Você deve sorrir e suportar a vida. Enquanto uns dizem: seja feliz, curta a vida, dê o melhor de si, os estoicos estão falando assim: olha, quando algo difícil acontecer, aceite e viva a vida. Só que, por trás dessa corrente filosófica, obviamente, havia uma perspectiva, enquanto se produzia essas certas qualidades nobres, mas também resultava em um orgulho de autossuficiência. Eu não preciso pedir ajuda, eu não preciso de ninguém, eu vou curtir a minha dor, e enquanto estiver curtindo a minha dor, eu vou sorrir. Se tiver que sorrir, eu vou sorrir. Se não, é melhor morrer do que viver assim. A corrente filosófica dos estoicos dizia de que eles não tinham que ter esperança. Porque se você está com dor, vai doer, e você não tem que ter esperança. Então o melhor para você é que você morra. Essa era a corrente dos estoicos. O lema dos estoicos era: o suicídio é o melhor do que a vida vivida com menos dignidade. Se por um lado a filosofia, o estilo de vida dos epicureus era um estilo de vida hedonista, curtindo o prazer, os estoicos diziam: se você não tiver dignidade na vida, se porventura você for pego por algum fatalismo, é melhor morrer do que viver. Diante disso, tanto os epicureus quanto os estoicos, eles estavam equivocados. Os epicureus diziam: aproveite a vida, enquanto os estoicos diziam: aguente a vida. Você já imaginou uma discussão entre os estoicos e os epicureus? Duas correntes filosóficas que tinham dois pontos de vista diferentes.
Mas o que a Sagrada Escritura nos diz a respeito da própria vida? As Sagradas Escrituras nos ensina que a vida deve ser vivida na presença de Deus, mediante o poder de Deus e para a glória de Deus. Independentemente do que estará acontecendo, do que estamos vivendo, as Escrituras nos diz que a vida deve ser vivida para Deus, diante da presença de Deus e mediante o poder desse Deus. Portanto, meus irmãos, enquanto estivermos de fato nessa vida, neste mundo, nesta terra, passaremos sim por momentos alegres, passaremos sim por momentos felizes, com muito júbilo, sim, viveremos tudo isso. Porém, passaremos também pelo luto, pela dor, pelo sofrimento, mas tudo isso que passamos, ou passaremos, será na presença de Deus. É assim que as Escrituras nos diz que precisamos viver. É assim que as Escrituras nos diz que devemos viver. Todos os momentos, sejam eles felizes ou sejam eles de dificuldades, sejam eles de luta, sejam eles de luto, sejam eles de dor, deve ser passado na presença de Deus. Portanto, o que estamos passando, ou o que passaremos, precisa ser para a glória de Deus. Nem sempre entendemos isso, nem sempre compreendemos isso, mas o que de fato as Escrituras diz é que o que eu e você vamos viver, seja difícil um momento, ou seja num momento de alegria e de grande júbilo, deve ter uma única certeza: viva para a glória de Deus. O apóstolo Paulo segue falando sobre isso quando ele escreve a carta à igreja de Corinto. Nós trabalhamos dentro do nosso retiro esta temática. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo, dentro dessa mesma realidade, dentro dessa mesma perspectiva, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a perspectiva da realidade das Escrituras. E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar para aquele povo, com um viés de mostrar de que Cristo é quem propõe esta vida de esperança, essa vida de um olhar perspectivo, essa vida sem fatalismo. Apesar dos momentos difíceis, há esperança para a vida, há esperança para a dor, há esperança para os momentos difíceis. Por quê? Porque há um Deus, há um Senhor soberano que governa o universo, é Senhor de todas as coisas. O mundo não está ao léu, o mundo não está sem um controle, há um Senhor que controla o universo, é Senhor soberano sobre todas as coisas. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para aquele povo, para aquela cidade idólatra, irmãos. Então, quando essas duas correntes filosóficas, tanto os epicureus como os estoicos, chegam no mercado e percebe que o apóstolo Paulo está ensinando o povo a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, eles então discutem com o apóstolo Paulo ao ponto de chamá-lo de tagarela. Leia comigo o versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Essa expressão tagarela, como vos falei, dentro do grego a expressão é espermologos, que significa literalmente apanhador de grãos. Essa palavra era destinada a alguns pássaros que viviam na praça, cutucando ou pegando grãos nas sementes. A ideia era: quem é esse cara que tenta ouvir as nossas correntes filosóficas e fica tentando apanhar alguma coisa para construir uma coxa de retalhos sem sentido? Que é isso que ele está falando? Veja, o texto continua falando, dizendo: e outros diziam que ele está pregando estranhos deuses, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Era isso que Paulo estava pregando as boas novas a respeito da ressurreição. Então os epicureus e os estoicos o conduziram até o Areópago. O Areópago é isto aqui, queridos. Era como se fosse um teatro, visitado até hoje em Atenas. O Areópago era o principal conselho legislativo e judicial de Atenas. E veja que, não diferentemente das outras viagens missionárias, o apóstolo Paulo é conduzindo novamente
para diante de autoridades, para prestar conta do que ele estava pregando, do que ele estava ensinando. A ideia é justamente isso. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber, então o levaram à reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber o que quer saber esse novo ensino? O que é que você está anunciando? Nós queremos saber que ensino é esse que você traz. Você percebe que a mensagem de Paulo causou tanta agitação, que não apenas os epicureus e os estoicos, mas o conselho legislativo, judicial, que julgava os ensinos da ocasião em Atenas, querem ouvir Paulo a respeito do que ele está falando. Em outras palavras, ele está falando: Paulo, presta conta do que você está ensinando. Nós queremos ouvir isso, porque o povo está alarmado. O versículo 20 diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Qual eram as últimas novidades, irmãos, que eles estavam ouvindo em Atenas? Quais eram as últimas novidades que eles estavam ouvindo no mercado? O que Paulo falava com eles? A respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse um novo ensino, era uma novidade para eles. E eles querem agora, o Conselho Judicial do Areópago, querem que Paulo preste contas e diga a respeito desse novo ensino. O que isso significa? Você está, porventura, falando de outros deuses que talvez não conheçamos? E aí, a partir daí, chega então, queridos, o nosso quarto ponto. O que Paulo então fez? Paulo, ele pregou. A partir do verso 22, e aqui eu quero com você, de forma bem carinhosa, analisar com você a pregação do apóstolo Paulo, que é extraordinária. Talvez de todas as pregações, tanto no contexto de Atos, como de Pedro, como sim do evangelista Felipe, e como os demais outros que estiveram pregando o evangelho, talvez uma das pregações mais extraordinárias no contexto de Atos é a pregação de Paulo no capítulo 17 de Atos. O conteúdo é riquíssimo. Diante disso, eu quero ser, de forma rápida, passar com vocês e olhar para aquilo que o apóstolo Paulo então está pregando e ensinando para este povo. Veja o verso 22, o que Paulo pregou. Diz: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Percebe que Paulo começou sabiamente com um ponto comum cultural de referência na cultura ateniense. Veja que com muito tato Paulo observou que a cidade era muito religiosa. Na verdade, ele até notou um ídolo especial que tinha uma dedicatória ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles eram tão religiosos que ele tinha um altar dedicado porventura a um Deus que eles não conheciam, e eles então ofereciam também sacrifícios a este Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: nós temos um ponto em comum, somos religiosos, então deixe-me dizer-lhe sobre o Deus que eu adoro e sirvo. Eu notei, andando pela cidade de vocês, que existe um altar dedicado ao Deus desconhecido, e este Deus desconhecido é o Deus que eu adoro e sirvo. E a partir daí então, a partir do verso 24 até o verso 34, Paulo compartilhou 5 verdades fundamentais sobre o Deus desconhecido. E aqui, meus irmãos, eu quero andar com você e ver quais são estas 5 verdades principais que o apóstolo Paulo compartilhou sobre este Deus desconhecido. Então, vamos lá. Primeira verdade que Paulo compartilhou sobre esse Deus desconhecido está aqui: ele é um Deus criador. O verso 24, Paulo começa dizendo: eu quero então falar para vocês do Deus que eu adoro e sirvo, do Deus que é desconhecido para vocês, mas eu quero apresentar para vocês uma característica desse Deus. Ele é um Deus criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo começou declarando que existe um só Deus e único criador de todas as coisas. Esse é o ponto de partida, meus irmãos, dado por Deus para o evangelismo, que Deus pessoalmente, de forma proposital, criou todas as coisas.
Esse discurso já era um discurso conhecido, ou um discurso pregado por Paulo. Paulo tinha uma estratégia. Ele chegava nas sinagogas, ele pregava sobre Jesus. Por quê? Porque os judeus liam os profetas, liam a lei e liam os salmos. Eles tinham acesso. A lei, os profetas e os salmos falavam a respeito do Messias. Porém, diante dos gentios, dos não-judeus, como eu vou falar de Jesus, de Messias, se eles não têm a promessa, se eles não sabem o que é isso? Então, qual é a estratégia? Eu começo falando num Deus que é criador de todas as coisas. Observa comigo se ele não fez isso no capítulo 14. Veja lá, no versículo 15, quando ele está lá em Listra, depois que ele e Barnabé oram, e uma pessoa é curada, eles querem adorar Paulo e Barnabé, chamam Paulo e Barnabé, um de Zeus e outro de Hermes. Aí no verso 15 Paulo fala: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há. Esse é um discurso recorrente. A pregação para os gentios precisava partir de um pressuposto, que de forma proposital Deus deu para os seus servos, para que a partir da criação ele começasse a evangelizar, a falar de um Deus que tem um plano na eternidade, que culminaria em uma única pessoa, Jesus Cristo, que viria e morreria pelos pecados da humanidade. E Paulo começa justamente falando sobre isso. Eu quero falar para vocês de um Deus que é um Deus criador. Esse Deus a quem eu adoro e sirvo, ele não é um Deus feito por mãos humanas, ele é um Deus criador de todas as coisas. Ele é Senhor, criador do universo, ele criou tudo. E partindo então desse pressuposto, Paulo então começa a proclamar o evangelho aos atenienses. Paulo ainda mesmo vai falar a respeito dessas coisas, e nesta noite, queridos, eu ia ler com vocês Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo vai dizer que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E esta afirmação ousada de Paulo, de que Deus criou o mundo, todas as coisas, era uma verdade poderosa e perturbadora para os atenienses. Isso era contrário aos que os epicureus acreditavam que a matéria era eterna e, portanto, não tinha Criador. Era diferente ao que os estoicos acreditavam, que eram panteístas, acreditavam que tudo se fazia parte de Deus. Este era um problema fundamental de Atenas. E Paulo está contrariando, mostrando que os ensinos dentro do Areópago, os ensinos no mercado, não tinham nada a ver com aquilo que as Escrituras apresentavam. Há um Deus no controle do universo, há um Deus Senhor de tudo. Pastor, tudo bem, essa era a mensagem de Paulo para os atenienses, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, há um Deus Senhor do universo, da minha vida, de tua história, da minha história, e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Confie nele. Essa era a mensagem de Paulo, para evangelizar os atenienses. Mas para nós, igreja, a aplicação é: nós precisamos continuar confiando naquele que é Senhor sobre todas as coisas. O Salmo diz que o mar não atravessa os seus limites, pois ele põe termos, pois ele põe limite. O mar não invade a terra ou não invade as cidades, porque Deus põe limites, Deus sustenta. Deus diz que o mar está na concha das suas mãos. É esse Deus todo-poderoso que governa, que é Senhor sobre tudo, que Paulo está falando então para os atenienses. No verso 24, Paulo prossegue dizendo que Deus é dono de tudo o que criou. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor de tudo. Veja, Senhor, isso que ele continua dizendo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele é Senhor de todas as coisas. Você lembra o que o Salmo 24, versículo 1 diz? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Meus irmãos, tudo o que há nesse mundo pertence a Deus. E eu e você somos alvos do amor, da graça, compaixão e misericórdia desse Deus.
Todos nós pertencemos ao Senhor, Rei do universo, Criador de todas as coisas. Como é alentador isso. Como isso é encorajador. Saber que a minha vida está nas mãos daquele que é todo-poderoso, que é Senhor sobre todo o universo, que é Senhor sobre todas as circunstâncias, e que nós devemos então nos render a Ele, para entendermos de fato que esse Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E Paulo, para concluir o verso 24, Paulo fala, e tem um porém, o Deus desconhecido que vocês não sabem, que eu adoro e sirvo, além de ser criador de todas as coisas, além de ser dono de tudo, Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não habita em casas ou em templos. Ele decidiu habitar em nós. Ele decidiu fazer morada no seu povo, através do seu Espírito. Ele é Senhor sobre a vida daquele que confessou a Cristo e tem o Senhor, Deus eterno, morando na sua vida. Paulo está dando uma grande verdade, uma dura verdade para os atenienses. Apesar dos altares, apesar dos templos belos e magníficos de Atenas, não há nenhuma divindade morando nela, porque o Deus que é dono de tudo não habita em templo feito por mãos humanas. Um Deus tão grande não vive em templos construídos por mãos humanas, como os atenienses imaginavam. E é isso que Paulo está falando. E qual é a segunda verdade da pregação do apóstolo Paulo? Veja lá. Ele é o Deus provedor. Ele não é apenas o Deus criador. Ele é o Deus provedor. E a partir do verso 25, Paulo fala, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O segundo ponto de Paulo é que Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus não apenas criou, mas Deus cuida da criação, Deus sustenta a sua criação. Ele não é apenas dono, mas Ele sustenta, Ele cuida. Paulo aponta o absurdo de imaginar que Deus, o Criador e governante do universo, deveria ser servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Os ouvintes de Paulo tinham o hábito, queridos, de apresentar oferendas de carnes, de ofertas, de bebidas nos templos, sobre a crença supersticiosa de que eles eram devorados pelos deuses. E Paulo está falando, o meu Deus, que é o Deus desconhecido de vocês, Ele não é apenas dono de tudo, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta toda a sua criação, e Ele não é sustentado pela mão humana, como se vocês oferecessem sacrifícios, e Ele então viesse para recebê-lo. Deus não é sustentado pela mão humana, Ele é o provedor dos recursos humanos. Pensa sobre isso, irmãos. Pensa sobre essa verdade. Se Deus é criador de todas as coisas, Ele também é o provedor em todos os sentidos. Ele é quem nos dá tudo o que temos. Ele é Senhor de tudo que temos. Nada nos falta e nada nos faltou até o tempo de hoje. O salmo em que a irmã Joana leu aqui, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele é tudo o que eu preciso. Não é que não vai faltar, Ele está falando, se Ele é o pastor da minha vida, se Ele é o que conduz a minha história, não terei falta de nada, porque Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha história, Ele é o provedor, Ele é aquele que conhece todas as coisas. Qual é a terceira verdade que o apóstolo Paulo apresenta na sua pregação? Ele é o Deus soberano. Ele não é apenas o Deus criador, Ele não é apenas o Deus provedor, mas Ele é o Deus soberano. Leia comigo o verso 26, ele fala, de um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Você já pensou sobre isso? Olha o Deus soberano na história. O Deus que sabe, queridos, exatamente o que cada momento eu e você estaremos passando.
cada segundo que nós viveremos. Ele conhece todas as coisas. O texto nos fala que esse Deus é o Deus em que Ele estabeleceu anteriormente os lugares exatos em que deveríamos habitar. E esta é uma verdade não apenas para que os atenienses vivessem, porque o povo de Israel já vivia isso. O povo de Israel sabia dessa verdade, de que esse Deus era um Deus Senhor de todas as coisas. Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, e havendo fixado os tempos prevenientemente estabelecidos e os limites da sua habitação. Leia comigo Daniel, capítulo 2, verso 20 e verso 21, quando Daniel, então, tem o desafio de estar interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, e ele ora, e os seus amigos oram, e veja o que ele diz, e disse: louvado seja o Deus, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence, Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. É Ele que controla a história, é Ele que é Senhor da história. Veja Deuteronômio, capítulo 30, olha lá comigo, Deuteronômio, para o povo de Israel, capítulo 32, versículo 8, na canção de Moisés, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade e estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Paulo está falando que é um Deus soberano, que é um Deus que estabeleceu limites, que é um Deus, queridos, que fixou todas as coisas. Deus não é apenas um governante soberano do universo, mas também o controlador dos assuntos e destino dos homens e das nações. O Deus da criação também é o Deus da história e da geografia. Você tem noção de que Deus, na sua infinita soberania, já havia decretado de que um baixinho, que até então tinha cabelo, que se achava bambambam, viria para Santos com 11 anos de idade, e que ele tinha um plano maravilhoso para transformar a vida de um jovem frustrado, que corria atrás de um sonho, que queria ter realização do seu coração, sem saber que a sua maior realização estaria na revelação de um Deus criador, sustentador, e que culminaria no seu filho, tomando conta do coração e transformando a vida deste homem. O Deus soberano sabe de cada detalhe. Ele determinou todas as coisas, não só da geografia, mas da história humana. A sua vida, a minha vida, está determinada por Deus. O Salmo 139 diz que todos os meus dias, todos os teus dias estão escritos no seu livro. Pastor, mas por que você está falando tudo isso? Se isso não traz alento para o seu coração, nós deveríamos repensar. Porque o que Paulo está falando para os atenienses evangelizando ele não é apenas um Deus criador, ele é Deus provedor, mas ele é soberano, ele pôs os limites. Ele de um só, de Adão, criou todos. Pôs moradas para todos, estabeleceu onde cada um ficaria. Ele é Senhor. Foi em Babel que ele confundiu as línguas. E a partir de Babel, o povo começou então a ir para diversos continentes, com línguas diferentes. Deus é Senhor e põe limite sobre todas as coisas. Não há nada na minha e na sua vida que não tenha um limite do Deus soberano. Você entende isso? Ele sabe, meu irmão, cada lágrima. Ele sabe cada dor, cada sorriso, cada sonho realizado, cada plano frustrado. Ele conhece, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele conduz a história. E Paulo está falando, o Deus que vocês têm um altar e adoram e não conhecem, é o Deus que eu adoro e sirvo. E Ele é soberano, e Ele pôs limites, e estabeleceu que vocês morariam em Atenas. Com que objetivo? Com que objetivo Deus fez isso? Para que os gregos pudessem perceber de que apesar da cultura, e talvez uma das culturas em termos de conhecimento mais avançadas, não era tudo aquilo que eles imaginavam ser, diferente dos outros. Porque o contexto grego, essa afirmação de que
Deus criou um só, a partir de Adão, toda a humanidade, é um golpe para o orgulho nacional dos gregos, que se referiam de forma desdenhosamente aos não gregos como bárbaros. Vocês são incultos, vocês são bárbaros, o conhecimento está conosco. E Paulo fala, Deus, de um só, a partir de Adão, criou toda a raça humana e estabeleceu limites para todos eles. E isso, de fato, para a cabeça dos gregos, era difícil de entender. O que Paulo estava falando é que todos os homens são iguais, porque todos foram criados por Deus. Na verdade, Deus determinou tudo. Meus irmãos, ascensão e queda de todo e qualquer império foi determinado por Deus. Seja do contexto dos egípcios, seja do contexto dos assírios, sejam dos contextos dos babilônicos, seja dos contextos dos gregos, dos romanos, seja qualquer império fora levantado por Deus, caiu pela determinação divina, porque Ele tem todos nas suas mãos. Daniel diz, é Ele que estabelece tronos, é Ele que te derruba tronos, é Ele que tira os reis dos tronos, é Ele que é Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o seu nome, diz Daniel. Meus irmãos, a sua vida, a minha vida, a vida da igreja está nas mãos de um Deus soberano. Diante de um contexto pandêmico, onde tantas mortes aconteceram, onde muitas vidas choraram, onde passamos por muito sofrimento, a soberania divina, Ele controlava todas as coisas. Todas as coisas. Caminho para o final. 4. São 5 verdades da pregação do apóstolo Paulo. Qual é a quarta? Ele é o Deus que se revela. Eu acho tão lindo isso, porque Ele cria, Ele provê, Ele sustenta, Ele é o soberano, mas Ele se revela à sua criação. Deus não criou aleatoriamente a sua nação ou os povos da terra e disse assim, agora vocês vivam a vida, como se tudo estivesse bem, sejam felizes. Não. Ele cria a partir de um só Adão, estabelece um plano que agora, no segundo Adão, esta humanidade seria redimida, seria restaurada, através de um homem chamado Jesus Cristo. E a partir do verso 27, Paulo fala, Deus fez isso. O que é que Ele fez? Ele estabeleceu o limite, Ele criou, Ele estabeleceu os lugares, Ele é Senhor da história e da geografia. Com que intuito? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. A atividade providencial de Deus como Criador, governador, doador e controlador deve então levar os homens a buscá-lo. Paulo está falando, ó, se Ele é Criador, se Ele é provedor, se Ele é soberano, vocês devem ter a consciência de que se Ele governa, se Ele doa e controla todas as coisas, vocês devem buscá-lo. Em tudo o que Ele fez, ao criar, sustentar o universo, Deus se revela à humanidade. E tal ato de revelação deveria então encorajar, não apenas os atenienses, mas toda a humanidade a buscar esse Deus. E é isso que o apóstolo Paulo também escreve e fala, queridos, lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 22, capítulo 2, verso 14 a 16. A revelação natural de Deus na consciência humana e o mundo físico deixa todos os homens sem desculpa diante de Deus. Leia comigo. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 16. O apóstolo Paulo diz assim, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. O que Paulo está falando é que apesar dos gentios não terem a lei, a mente, o coração os acusa daquilo que é certo e errado. Veja o que ele diz aí no capítulo 1, versículo 18 a 22.
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles obscurecendo-se. Verso 22, dizendo-lhes, sábio, tornaram-se loucos. Portanto, tanto a revelação natural na consciência humana, como a revelação de Deus diante da sua criação, o homem é indesculpável. Queridos, o que Paulo está falando é, vocês não têm desculpa de dizer que o Deus desconhecido não se revelou a vocês. Ele pôs limite para que vocês observassem, e ainda que de forma tateando, vocês pudessem encontrar, se bem que Ele não está longe de cada um de vós. E ele cita aqui Salmos, ele cita o Deuteronômio novamente, mostrando que esse Deus, desde o Éden, procura se aproximar do homem para ter um relacionamento com Ele genuinamente. A Bíblia inteira, queridos, ela é dividida em duas partes. Gênesis, capítulo 1 a 3. Criação, queda. Gênesis, capítulo 4, Apocalipse 21, Deus em busca do homem. Leia, perceba claramente. Deus em busca de um relacionamento, de uma restauração, de um plano que culminaria em Cristo Jesus. E Paulo está falando de que eles eram indesculpáveis diante de tais circunstâncias. No verso 28, Paulo usa dois poetas gregos para falar duas verdades extraordinárias. Verso 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Que poetas foram esses que falaram estas verdades? Veja lá, Paulo, ele usa citações de poetas gregos para refutar a visão dos atenienses a respeito da natureza de Deus. Paulo usa a citação de Epimênides. Quando Epimênides diz que, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Arato, que é um outro poeta grego da região de Cilícia, disse, porque também nós somos seus filhos. Essas citações ilustram a revelação universal de Deus como Criador e Governador e aquele que mantém todas as coisas. Paulo cita dois poetas gregos para dizer, os poetas de vocês já escreviam a respeito do Deus conhecido, porque nele nos movemos e nele existimos, e dele somos criaturas, dele somos feitos. Isso é extraordinário. Paulo revela de que eles não teriam desculpas. No verso 29, então, Paulo, depois de citar os dois poetas, diz, diante disso, diante da citação dos poetas de vocês, porque em Deus, sim, nós nele vivemos, existimos e nos movemos, sim, que também somos descendência dele, diante de tudo isso, portanto, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo aplica. Paulo fala, o Deus que eu sirvo e adoro é criador, é provedor, é soberano. Ele é aquele que se revela e ele é aquele que usa os poetas de vocês para dizer que dele pertencemos. Portanto, ele não é aquele feito por mãos humanas. Ele não é como pedra, como prata ou como ouro. E vocês estão adorando um Deus que não é verdadeiro.
Paulo aplica para os atenienses. Paulo diz, revela, descortina a verdade para os atenienses, dizendo para eles que agora nós somos geração de Deus. Paulo fala, nós somos geração desse Deus, como diz o poeta de vocês. E vocês devem então se render a esse Deus, como Senhor do universo, como Senhor de todas as coisas. E por fim, queridos, e caminho para o final, Paulo, ele é o Deus, revela que o Deus a quem ele serve pertence a um Deus Salvador. Paulo diz, no verso 29, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos então pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra e assim por diante. E no verso 30 ele fala, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou e deu prova disso, o ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo assim, olha, o Deus que antes era desconhecido, que estou revelando para vocês, é o Deus que se revela a vocês com o desejo de salvá-los. Ele é o Deus Salvador, e é extraordinário, porque no verso 30, Paulo diz algo fantástico. Ele diz que ao encerrar sua mensagem, Paulo declara que durante séculos, Deus mostrou-se paciente com o pecado e com a ignorância dos homens. Ele usou essa mesma retórica, esta mesma fala lá em Listra. Leia de novo lá, capítulo 14, versículo 16, leia aí. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunha e mostrou a bondade, dando-lhe chuva do céu, colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura em seu coração. Ele está falando que esse Deus é um Deus que se revela como Salvador, mas ele foi paciente com o pecado da humanidade. Porém, Paulo agora chega e fala, porém, diante de um Deus que se revela como Salvador, e que se mostrou paciente diante dos pecados idólatras de vocês, vocês devem, atenienses, se arrepender. E a pergunta é, se arrepender do quê? Do que os atenienses deveriam se arrepender? Eles deveriam mudar de ideia sobre quem era Deus. Ele não é um ídolo feito por mãos humanas, mas o Criador, sustentador e Senhor de tudo. Paulo utiliza a palavra arrependimento em seu sentido etimológico, ou seja, vocês precisam ter uma metanoia, uma mudança de mente. Vocês têm que se arrepender dos pecados da idolatria de vocês. Ele foi paciente até aqui, mas se arrependam. Voltem-se para esse Deus, porque Ele não é apenas um Deus criador, Ele não é apenas um Deus provedor, Ele não é apenas um Deus soberano, Ele não é apenas um Deus que se revela, mas Ele é um Deus que quer salvar vocês. Salvar vocês a partir de quem? Aí no versículo 31 ele fala a partir de quem, e aí ele volta à pregação que ele estava fazendo lá no mercado. Percebe o que Paulo fez? Paulo começou falando da criação, falou de características verdadeiras desse Deus, para chegar no versículo 31 e voltar a falar sobre a ressurreição. Ele deu volta e voltou para o mesmo assunto. Do verso 17, quando ele prega sobre a ressurreição, ele chega no Areópago, ele fala sobre o universo, fala sobre um Deus criador, sobre um Deus que tem características verdadeiras, e ele volta para a ressurreição. E eu já vou chegar lá no verso 31. Mas qual foi a reação dos atenienses? Paulo disse que eles deveriam se arrepender. Do quê? Do pecado da idolatria. Mas qual foi a reação deles? O versículo 32 diz que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Perceba que a mensagem de Paulo gerou 3 reações distintas entre os atenienses. Alguns escarneceram, outros se interessaram, e um pequeno grupo aceitou a pregação de Paulo. Quem foi esse pequeno grupo que aceitou a pregação de Paulo? Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada
Dâmaris e outros com eles. E diz o texto no versículo 33, com isso Paulo retirou-se do meio deles. Paulo pregou, Paulo falou, Paulo se comoveu com a idolatria dominante da cidade, mas falou da verdade do Evangelho, de um Deus Criador, que tem o desejo de salvar todos que estão em pecados, libertá-los. E quero caminhar para o final, aplicando, olhando para o versículo 31. Veja lá, o que tudo isso tem a ver comigo e com você, como isso se aplica em nossas vidas. Paulo diz que Deus julgará o mundo por meio de um varão, de um homem que destinou. Versículo 31 diz: quem é esse homem, queridos? O Senhor Jesus Cristo é o juiz de todos os homens. Paulo diz que através de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, que ele estava falando no versículo 17, é o mesmo Cristo que Deus o fez dele juiz. Essa é uma mensagem que Paulo já havia pregado, e Lucas fez questão de narrar, na verdade Paulo não, Pedro. Observa comigo Atos, capítulo 10. Eu estou lendo muitos textos, mas eu quero que você anote tudo isso aí, em nome de Jesus. Capítulo 10, versículos 36 até o verso 42. Eu vou ler. Vocês conhecem a mensagem, aqui Pedro está na casa de Cornélio, viu? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. No verso 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Agora olha o verso 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que se designara de antemão, porque nós comemos e bebemos com ele depois que o ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Aí Paulo diz, no verso 31, do capítulo 17, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Haverá um dia que não apenas os atenienses, mas todo o mundo se prostrará diante daquele que é Senhor dos céus e da terra. Filipenses capítulo 2 diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo está convidando os atenienses: se arrependam da idolatria de vocês. Há um Deus Salvador que quer mudar a vida de vocês, porque ele há de julgá-los através de um homem que ele designou. O nome dele é Jesus Cristo, e a prova que ele vai julgá-los é que o próprio Deus o ressuscitou. Essa é a prova de que agora ele tem autoridade tanto sobre vivos como sobre mortos, e que um dia todos prestarão contas diante desse Deus. Então eu aplico, Paulo diz que Deus julgará o mundo por meio de um varão que destinou. Então a primeira aplicação é esta: crer em Cristo leva à salvação, não crer em Cristo leva à destruição. Apenas Dionísio, Dâmaris e alguns poucos creram na mensagem pregada por Paulo. Você nessa noite tem a oportunidade de se render ao Deus Criador, Senhor de todo o universo, que num propósito bem definido na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, morreu em uma cruz para lhe salvar, para salvá-lo dos seus pecados e de você mesmo. O nome dele é Jesus. Deus trouxe aqui essa noite, você que nos assiste, para dizer: em Jesus Cristo a esperança. Se você crê em Cristo, você leva a salvação. Se você não crer em Cristo, você leva a destruição. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Segunda aplicação:
A ressurreição de Jesus Cristo. Volta. A ressurreição de Jesus Cristo mostrou a aprovação de Deus e o qualificou como juiz. Não há desculpas. Agora os pecadores serão julgados pelo que fazem com essa verdade. Qual a verdade? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que seja Senhor tanto de vivo como de mortos. Essa é a verdade do Evangelho. Haverá um dia que todos nós nos prostraremos diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Você está entendendo isso? A irmã Nilza, Deus abençoe sua vida. Só a irmã Nilza entendeu. Ainda bem, Senhor. Obrigado, Pai. Graças a Deus por isso. E terceira aplicação, queridos, e a gente conclui, é esta. A revelação natural é insuficiente para salvar e serve apenas para atrair homens a Deus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, nem nos céus, nem debaixo dos céus, a não ser em Jesus Cristo. Somente Jesus salva. Por isso a mensagem pregada por Paulo e a mensagem que a igreja de Jesus Cristo deve proclamar é: Jesus Cristo é a única esperança e Ele quer mudar a sua história. Louvado seja o seu nome. Portanto, que Deus nos ajude a declarar o Evangelho onde quer que você estejamos, como Paulo fez. Na igreja, no mercado, na universidade, em nossa família, em qualquer lugar, devemos levar o Evangelho à nossa Atenas. Cubatão é a nossa Atenas, querido. Nossa família, na universidade, onde quer que estejamos, leve o Evangelho, proclame a verdade do Evangelho, porque haverá um dia em que o Senhor há de julgar vivos e mortos. Que Deus, queridos, possa de fato nos desafiar com a verdade da proclamação da sua palavra, levando o Evangelho aos perdidos que estão carentes e que estão precisando de fato ter uma mudança de vida. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nessa noite, ó Pai, de olhar para a mensagem do apóstolo Paulo. Como é extraordinário, Senhor, perceber um homem chamado pelo Senhor, com uma missão imparável, de compartilhar o Evangelho onde o Senhor o levava. Senhor, Paulo não tinha planos de chegar em Atenas, ele foi expulso, Senhor, de Bereia, mas ao chegar naquele local, o apóstolo Paulo, Senhor, se comoveu, se angustiou pela circunstância dominante da idolatria em Atenas. Ó Deus, abre os nossos olhos, para que percebamos, ó Deus, as situações adversas que nos cercam, de homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, inúmeros, que caminham, Pai, a passos largos para distante do Senhor. Deus, desperta o meu coração, desperta a minha vida, desperta a tua igreja, para que sejamos, Senhor, impulsionados pelo teu Santo Espírito, como o apóstolo Paulo foi, incomodado, Senhor, pela situação dominante de pecado, Senhor, naquela cidade, para levar a proclamar as boas novas do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, o Deus que salva, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que se revela, o Deus, Senhor, que se mantém, o Deus provedor. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a proclamar estas verdades para um povo sem esperança. Deus, quantos, ó Deus, estoicos, quantos epicureus na nossa sociedade, que estão querendo viver a vida, Senhor, uma vida hedonista, a bel dos seus prazeres. Quantos, ó Deus, estão sem esperança por estarem sofrendo. Senhor, desperta nossas vidas para proclamar esta verdade. Mas eu quero orar pela vida dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que estão em casa. Senhor, salva, Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja atuando, ajudando, ó Deus, convencendo, revelando-se, Senhor, não de forma natural ou geral, mas de forma específica, no Cristo ressurreto.
que tem o desejo de transformar a história dessas vidas. Revela-se a eles, Senhor, mas usa as nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de poder, ó Pai, olhar para esta mensagem tão profunda de Paulo e poder dela tirar lições preciosas para nossas vidas. Obrigado, obrigado por isso. Nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a estarmos confiando nestas verdades expostas por Paulo, de um Deus criador, de um Deus provedor, de um Deus soberano, de um Deus que se revela e de um Deus que salva. Nós oramos, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Sentai-vos.